Olá, meus irmãos, eu sou o pregador Assir Militão da Microvídeos, divulgando a palavra do nosso Deus nas redes sociais para o Brasil e confins da terra. Meus irmãos, tem um versículo na Bíblia, Deus mandou escrever, né? E que está dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sião é uma cidade que, se eu não me engano, fica ali por lado de Israel. Eu não vou dizer com certeza, porque ainda não fui por lá. Mas no Google diz, né? Mas eu quero dizer, depois que eu visitar Israel, quem sabe no próximo ano, se Deus permitir, hein? E aquela cidade, Sião, ao redor dela tem muitos montes. Para quem não sabe o que é montes, são serras. Existem muitas serras, né? Existem muitos montes feitos pela natureza de Deus, né? De pedras. E são fortes. E que estão sujeitos a chuvas, tempestades, inundações. E que não se abalam. E Deus tomou aquilo ali, aqueles montes, como exemplo para nós, para aqueles que confiam no Senhor. Ele diz: os que confiam no Senhor, o Senhor é o nosso Deus, viu? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, todas aquelas pessoas que confiam em Deus, eles são fortes. Por quê? Porque Deus fortalece. São pessoas que estão sujeitas a perseguições, estão sujeitos ao apontar do dedo de muitos, estão sujeitos a calúnias, difamações, falsas acusações, mas não caem. Eles estão sempre firmes, como os montes de Sião, não se abalam. Pode até ser que algum deles escorregue, mas Deus segura. Pode até ser que alguns deles caiam, mas Deus levanta. Por quê? Porque eles confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E mesmo tendo esse versículo lá que Deus mandou escrever e que ele não é mentiroso, existem pessoas que já leram, mas que não estão nem aí para aquele versículo e perseguem os filhos de Deus, perseguem aqueles que confiam no Senhor, mesmo sabendo que se conseguir abalar a vida deles, Deus coloca ele nos braços, não deixa ele cair. Se por acaso escorregar, cair, como eu já disse, Deus levanta. E tem muitos desses que vivem apontando o dedo para os filhos de Deus, para os que confiam no Senhor, que até já zombaram de muitos dos filhos de Deus que caíram. E depois ficaram de cara no chão, envergonhados, porque Deus levantou. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, a palavra dele se cumpre. Também tem um versículo lá na Bíblia, Deus dizendo: todos os que contendem contigo perecerão. Perecer, para quem não sabe, é morrer. Então todas as pessoas que contendem com os filhos de Deus, com aqueles que confiam no Senhor, Deus está dizendo que eles vão perecer. Mas mesmo sabendo que Deus mandou colocar isso, ou seja, esse versículo lá na Bíblia, ainda contendem com os filhos de Deus. Apontam o dedo para eles, desejam o mal contra a vida deles, denunciam, querem passeios para trás, humilham. Como se diz assim, faz dele gato sapato. Pensam que estão fazendo deles gato sapato, mas que todos eles cairão, porque Deus diz que cairão. Deus diz que frustra os planos malignos dos homens. Quando Deus fala em homens, é homens e mulheres.
Deus diz que frustra, torna inútil os planos malignos daqueles que não fazem a vontade de Deus. Porque os que fazem a vontade de Deus estão na carne, né? Não tem planos malignos, só tem planos para o bem, tanto para ele como para os outros. E são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Todos aqueles que contendem contigo perecerão. Deixa eu te dar um exemplo. Eu vi hoje um vídeo na internet de um cara gay. Não estou aqui para falar dos gays, viu? Eu estou colocando como exemplo. E esse cara se vestiu com os trajes, como se diz, esses eram os trajes de Jesus quando viveu aqui na terra. Aquele manto, né? Aquele pano enrolado no corpo dele, pegando do pescoço até embaixo. E por baixo daquele manto, uma espécie de toalha, como se fosse, vamos dizer hoje, uma fralda, cobrindo as partes íntimas do gay, né? E o gay fazendo o papel de Jesus. E no vídeo tem até uma música muito bonita, é porque eu não sei o nome dela. E o cara, o gay, saiu, tirou aquele manto, saiu só com aquela toalha, cobrindo suas partes íntimas, se rebolando nas avenidas, entrando no shopping, saindo do shopping, passando nos calçadões. E quando foi atravessando a rua, o ônibus atropelou o cara e o cara morreu. Ali ele estava contendendo contra Deus. Ele estava zombando do Criador do Universo. Ele estava zombando do Deus Todo-Poderoso que está escrito lá na Bíblia. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, morreu, pereceu. Por quê? Porque contendeu contra Deus. Você pode até dizer assim, mas foi contra Deus. Não foi contra um cristão. Não foi contra um que diz que tem a proteção de Deus, que é ungido de Deus. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer um negócio. Se Deus disse não, o que ele disse, se está escrito, todos aqueles que contenderem contigo perecerão. Então aqueles que contendem com os filhos de Deus, eles estão contendendo contra a palavra de Deus, que disse, está escrito, todos aqueles que contendem contigo perecerão. Estão zombando da palavra de Deus, estão contendendo contra Deus, vão perecer, hein? Segundo a palavra de Deus, que é verdadeira. Não sou eu que estou profetizando, nem determinando na vida de fulano, nem de ciclano que ele vai morrer, não. É a própria palavra de Deus que mata. A palavra de Deus é como espada de dois gumes. Está escrito lá na Bíblia. Ela fere, ela divide até a medula óssea. Está lá. Então todos aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O permanecer para sempre não é viver e nunca morrer, não. Ele permanece até o dia que Deus determinou a quantidade de dias dele, de anos. Se Deus disser que é 500 anos, não adianta alguém que tem raiva, que tem ódio, que tem mágoa, sentimento de vingança, querer derrubar aquilo ali. Por que não vai derrubar? Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, permanece para sempre. A palavra está escrita lá, quem tem ouvido ouça. Olha, o pregador aqui já caiu muitas vezes, principalmente financeiramente, já caí muito, eu perdi as contas. Mas em todas queda minha, Deus me levantou. Eu confio no Senhor. Eu sou como os montes de Sião, que não me abalo, eu vou permanecer até o último dia que Deus determinou para mim. E se Deus determinou que assim Militão será um homem bem-sucedido financeiramente, não adianta, mas não adianta rebolar, não adianta correr para um centro de macumba, terreiro de macumba, fazer uma simpatia, jogar palavras de maldições contra o pregador. Porque mesmo se eu escorregar, Deus com certeza vai me levantar, porque eu sou como os montes de Sião, que não me abalo. Eu vou permanecer para sempre, em nome de Jesus. E isso não é só eu não, são todos aqueles que confiam no Senhor. Se você que está me assistindo confia no Senhor, e se estiver caído, não desanime,
continue clamando a Deus e com certeza Deus te levantará. E todos que contenderem contigo, comigo, com qualquer um que confia no Senhor, perecerão. Meus irmãos, vamos ter cuidado para não mexermos com ninguém, porque ninguém sabe quem é o protegido de Jesus. Irmão, fica na paz. Olha, eu tenho um canal no YouTube, tem vários vídeos lá, que chama-se Assis Militão Microvídeos. Tem perfis no Facebook, Assis Militão e Microvídeos, Assis Militão e Microvídeos e Assis Militão IV Microvídeos. E no Instagram, Assis Militão Vídeo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fica na paz, meu irmão. Um abraço para o pregador. Tchau.